Olá a todos, bem-vindo ao BioWatch Wrap-Up especial da cobertura da ASCO 2024. Agora eu estou aqui com o Dr. Luiz Henrique Araújo, que é oncologista clínico do grupo DASA no Rio de Janeiro. Obrigado, Luiz, pela tua participação aí durante a nossa cobertura da Bio esse ano. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu de melhor em câncer de pulmão, né, Luiz? Eu acho que, como todas as apresentações da ASCO desse ano, eles começaram com o take-home message, né? Um pouco diferente do que geralmente são as apresentações, a gente vai fazer a mesma coisa. 3 estudos, Luiz, que mudaram a prática clínica. Na minha opinião, o Adriatic, o Laura, que é da plenária, e eu acho que o Crown. Me fale um pouco o que você achou do Adriatic primeiro, que eu acho que foi o primeiro estudo apresentado na plenária ali de câncer de pulmão, nos pacientes com câncer de pulmão, pequenas células tratado com quimio e radioterapia, consolidação com durvalumab. Bom, legal. Obrigado, Adriano. Primeiro que a gente teve 3 trabalhos na plenária. Então esse é o ano de pulmão. Nossos amigos todos estão nos aplaudindo esse ano. E o Adriatic foi um estudo de câncer de pulmão de pequenas células, doença limitada, onde a adição da imunoterapia pós-quimio-rádio, um desenho parecidinho com o do Pacific, de não pequenas, aqui para doença limitada de pequenas, hazard ratio de 0,73, aumentando ali a sobrevida global, e de 0,76 para sobrevida livre de progressão. Em 2 anos aumentou de 34% para 46% de pacientes livres de progressão em 2 anos. Então é um marco, a gente não tinha ainda essa indicação, e é um practice change. A gente vai fazer isso na nossa prática daqui para frente. Com certeza. Lembrando que o durvalumab ele é feito por até 2 anos, né? Que é um pouco diferente do Pacific, que era 1 ano só. Verdade. No Adriatic foi feito 2 anos. É a doença pequena células, doença muito agressiva, né? Uma taxa de recidiva muito alta. Então acho que por uma doença que é órfã de benefícios, né? A gente patina muito no tratamento da doença metastática, a gente ter um avanço na doença localizada, isso é interessante. Isso vai impactar na segunda linha, né, Luiz? Eu acho que pelo menos a gente vai ter a aprovação agora do tarlatamab no Brasil em breve, mas vai impactar um pouco a segunda linha, né, nesses pacientes que já fizeram ou que estão fazendo imunoterapia e que vão fazer doença metastática, a gente vai ter que voltar para a boa e velha quimioterapia, né? Vai impactar o PCI, mas a nossa percepção que a gente debateu é que na prática pouca gente já vinha usando o PCI. Eu acho que vai diminuir mais ainda, embora o estudo permitisse fazer PCI. E a segunda linha, tarlatamab vai chegar, então vai ser uma mudança também. E só falando, teve um estudo, né, o BEAT-SC, que é o estudo metastático com adição de Avastin, né, de bevacizumab ao esqueleto de platina com ateso foi negativo. Né, então um estudo que não mostra benefício de adicional antiangiogênico. Conforme todo mundo esperava. Exatamente. O segundo da plenária, né, Luiz, foi o estudo Laura. Né? E esse sim, um estudo muito interessante, muito impactante e que está transformando a doença EGFR mutada como que a gente trata. Né? Ano passado a gente teve o Adaura, que é para paciente ressecado, doença localizada, a gente já tinha o Flaura 2 e agora o Laura. Me fale um pouco sobre o Laura. O Laura é o locally advanced, então você faz osimertinib pós a quimio-radioterapia concomitante, e essa é a que ganhou aplausos de pé. Né? Hazard ratio de 0,16, então é aquela curva mágica que está sendo divulgada nas redes sociais, e de fato, estágio 3 a gente já imaginava irressecável que o grupo controle infelizmente iria muito mal, e o que é a nossa hipótese principal é que a gente de fato deve estar tratando doença micrometastática desde o início para 90% desses pacientes. E aí o osimertinib tem um papel que eu acho que é indispensável e quase que indiscutível, embora uma das grandes discussões é que o estudo faz o osimertinib ad eternum. Né? E aí você vai tratar talvez uma parcela dos pacientes que seja hipertratada. Eu já faço um paralelo com o trabalho que a gente teve de MRD, que a gente acabou de ter a apresentação do Adaura. Então eu acho que a única solução para a gente otimizar quem deve continuar e por quanto tempo é a pesquisa de doença residual mínima na biópsia líquida. Eu acabei de falar com o Tony Mock exatamente sobre isso, que talvez a estratégia não seja para quem nós vamos dar para todo mundo. A pergunta vai ser quem que a gente vai poder parar. E aí eu acho que o MRD talvez
nos ajuda. Eu fiz muito uma correlação de tratamento de câncer de pulmão não pequenas células de EGFR mutado com o tratamento de leucemia mieloide crônica que os hematologistas fazem, calculando MRD, enfim. Talvez a gente tenha um pouco isso. E lembrando que é um cenário, de novo, muito parecido com o PACIFIC, onde o PACIFIC mostra que durvalumab não tem benefício na população EGFR, claro, é uma análise subgrupo, mas agora a gente tem essa opção de usar o osimertinib nesses pacientes. E de novo a gente volta no que a gente conversou agora há pouco, vai impactar na segunda linha, né? Então quando esses pacientes progredirem, a gente vai acabar tendo que mudar um pouco a nossa primeira linha, a gente vai ter que mudar. A gente teve o estudo, teve a apresentação agora também do Mariposa, em primeira linha, fazendo amivantamab mais lazertinib contra o osimertinib, que é o estudo que foi publicado no Mundial do ano passado, tentando selecionar pacientes com P53, onde você vê real o papel do amivantamab agora nesse cenário de EGFR. Esse estudo é bem interessante, a análise de grupos de alto risco. Na verdade, eles classificaram 90% dos pacientes como de alto risco. Se você for considerar meta cerebral, meta hepática, ctDNA persistentemente positivo, EGFR detectável em biópsia líquida, P53 comutado, você começa a identificar que existe um grupo de pior prognóstico dentro da heterogeneidade dos EGFR mutados, né? E aí, de fato, o metastático, de novo, o Mariposa vai chegar, né, o lazertinib mais amivantamab, como uma opção, embora a gente hoje não tenha essa indicação, inclusive não tem o lazertinib ainda disponível no Brasil. E o Mariposa 2, que hoje já é aprovado no Brasil, que aí pós-osimertinib provavelmente é o tratamento padrão para a gente hoje, químio mais amivantamab. E o Paloma 3 vai embasar o uso subcutâneo do amivantamab com menos efeitos infusionais, que não tem infusão, é um subcutâneo, e diminui inclusive eventos tromboembólicos. Isso é bem interessante esse estudo. A gente tem uma dificuldade no Brasil, até em tempo de clínica, tempo de infusão, reações em sala, então talvez o subcutâneo facilite a utilização do amivantamab. E o outro estudo, Luiz, que talvez não fez um grande barulho, ficou ali quietinho, mas eu acho que traz uma mudança na prática clínica depois de amanhã no Brasil, que é a atualização do estudo Crown. O estudo Crown é um estudo para pacientes com alterações de ALK, né, com a fusão de ALK, que usou o lorlatinib contra o crizotinib, que é um inibidor de primeira geração, que nem é bem inibidor de ALK, que a gente já sabia que era um estudo positivo para PFS, mas a atualização ela é muito impactante, os dados a longo prazo, né? Rapidamente, em 5 anos a gente não atingiu a mediana ainda no braço de lorlatinib, e eu acho que isso faz a gente repensar, até se a gente for usar como base o estudo ALEX, que tem ali 34, 36 meses de sobrevida mediana, sobrevida livre de progressão mediana, né, mais de 5 anos não atingiu a mediana, é impressionante, né, Luiz? É outro estudo que foi aplaudido de pé, e outro dado é que 92% dos pacientes não progrediram no sistema nervoso central. Então, a taxa de proteção do sistema nervoso central dessa molécula lorlatinib é extremamente alta. E eu estou na lista dos oncologistas que queimaram a língua, porque eu achei que a gente não fosse estar aqui falando que seria uma practice changing. E o dado é muito impactante, a curva é muito elegante, hazard ratio também 0,19, então a gente está ficando mal acostumado com esses dados. Aquela preocupação que sempre aconteceu, né, Adriano, de alterações, efeitos colaterais do LORLA, você tem hipercolesterolemia, hipertriglicemia, que são manejáveis, e alterações neurológicas que a gente sempre fica com o pé atrás, mas aparentemente não foi um grande problema. Reduções de doses nas primeiras semanas não trouxeram impacto, né? Eu senti falta de dados de qualidade de vida, mas ainda assim eu acho que são dados fortes. O que eu fico curioso é qual vai ser as opções de tratamento pós-progressão ao LORLA. E aí, claro, talvez faça um pouco mais parte a gente rebiopsiar, ver o mecanismo de resistência para ver qual vai ser o papel do briga e do alectinib, do crizotinib, ou eventualmente do entrectinib e dos novos, né, que tem saído aí nos pacientes que vão progredir com lorlatinib. Luiz, rapidinho, alguma outra sessão, alguma outra coisa de câncer de pulmão que te lembra que você achou interessante? Screening fumantes. A gente acabou de ver o dado de asiáticos sendo rastreados. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante que a gente hoje negligencia. A gente negligencia sintomas, o paciente não fumante sempre chega com a doença muito avançada. Esse é um ponto que eu acho que vai
vai ser nossa discussão nos futuros tempos aí. Isso aí. Obrigado, Luiz, obrigado pela parceria. Adriano. Ficamos aqui agradecendo a Janssen e a Ipsen pelo apoio dessa cobertura da Bio e fiquem atentos para o restante da cobertura da ASCO 2024.